Fala pessoal, estamos aqui para mais um Discípulos Podcast, mais um momento de testemunho. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques. Daqui a pouco a nossa entrevistada vai estar entrando ao vivo com a gente. Hoje o nosso convidado é Karine Vicente. Eu já mandei o link para ela, daqui a pouco ela vai estar entrando. Esses vídeos, esses testemunhos são para edificar uns aos outros. Você que está começando a sua nova caminhada cristã, saiba que nós estamos aqui para te ajudar você crescer na sua fé, para ajudar você na sua caminhada com Jesus, para ajudar você a buscar a face do nosso Senhor. Esse é o objetivo desses vídeos com testemunhos dos nossos amigos, nossos irmãos, para que a gente possa crescer juntos. Já aproveita, já se inscreva nesse canal, já curte esse vídeo, ative o sininho para você ficar atento a novas notificações, a novos testemunhos, a novos vídeos. Daqui a pouquinho a nossa irmã Karine Vicente vai estar entrando e a gente vai começar a nossa conversa de hoje. Vamos aguardar um pouco. Fala, Karine, tudo bem? Seja bem-vinda ao canal do Discípulos. Se apresente para a galera aí, para a galera que não te conhece, pode ficar à vontade. Obrigada, Gil. É uma honra estar aqui com você. É um prazer estar aqui no canal dos Discípulos, podendo compartilhar um pouquinho da minha vida com você e com todos que irão assistir esse vídeo, né? Meu nome é Aham. Karine Vicente, sou esposa, sou mãe, sou empresária na cidade de Curitiba. Também tenho um ministério chamado Despertar da Noiva, onde ele tem por propósito realmente esse preparar, esse despertar da igreja e da noiva de Cristo. Também tem a obra social, né, do despertar. Para quem deseja conhecer, é só chegar lá no Instagram e conhecer essa obra de livros e canecas e tudo mais, que é totalmente missional. A gente reverte todo esse lucro das vendas para realmente para o reino de Deus, para obras missionárias. E é isso aí, Gil. Esse é a minha vida hoje, né? É como a Aham. gente atua em casa, como esposa, como mãe, como empresária, como alguém participante no reino de Deus. É isso aí. Que legal, tipo, eu ouvi o teu testemunho lá no YouTube e a gente fica muito alegre, assim, porque quando a gente ouve um testemunho, assim, como Deus fez e também como foi o teu processo ali, é libertador. Eu tava, até me emocionei, assim, ali, quando você tá, bem nos 10 minutos finais do vídeo, né? Tem todo aquele o arranjo ali do vídeo, vocês ali com toda a sua família, estendendo a mão pro outro, né? Pegando a mão do outro ali. E a família, assim, tipo, juntos, unidas com o Senhor. Eu achei, tipo, muito bom, assim. Parece que é uma profecia que você tá falando ali, profeticamente, para que as famílias também, né? Para que as famílias do Brasil possam ser assim também, unidas no Senhor. Parabéns pelo vídeo lá. Você fez na pandemia, né, o vídeo, né? Foi na pandemia, foi no ano de 2020 ali. Houve um rompimento, né, do que eu fazia com a confeitaria e o pedido do Senhor que eu gravasse esse testemunho. E foi muito legal, Gil, porque assim, por duas vezes ele me pediu grava o testemunho e eu pensava assim, o quê, né? E da segunda vez que ele me pediu, eu falei, se você me disser o que eu preciso gravar, eu vou gravar. E numa tarde, eu me lembro numa tarde de agosto, é, o Espírito Santo veio e começou uma ministração muito forte no meu coração e um quebrantamento. A presença de Deus encheu a minha casa e eu peguei o caderno e a caneta e comecei a escrever tudo que ele foi me falando. Então, assim, todo o passo a passo do testemunho foi inspirado por ele, foi dado por ele o que ele queria de uma forma. E, claro, depois tive que resumir para trazer tudo para 30 minutos, né? Mas foi
foi tudo que ele queria que eu colocasse naquele testemunho e falasse ali. Foi muito legal. Gil, aquela parte onde nós estamos em família, é, eu creio muito nesse chamado da família para esse último tempo, né? Talvez por isso eu gaste minha vida com isso. Legal. Creio demais em Malaquias 4,6, que fala que nos últimos tempos o espírito de Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu gosto muito da tradução da King James, que ela fala que existirá um retratamento, ela não fala de conversão. Os corações dos pais vão se retratar aos filhos, e então o coração dos filhos vão se converter ao coração dos pais. Então, não existe conversão de filhos sem retratamento de pais. Eu acho isso muito forte, porque a gente precisa consertar algo, retratar algo no caminho para esse resgate dos filhos. Tipo assim, pra quem assiste o vídeo, quem tá ali no espírito ali entendeu o recado, assim. Para mim foi notório, assim, tipo você profetizando para que aconteça isso, né, com as famílias. Foi muito legal, assim, muito emocionante. E você conseguiu unir a tua história com a história da noiva, né? Ali Exato. a música de fundo, ali o jardim que você estava sentado ali, a maneira que você falou também, a maneira que você construiu ali foi tava vendo cantares ali na verdade. Foi muito precioso assim. A Mary também ouviu, ela gostou bastante. Na Bastante. verdade, quando eu gravei esse testemunho, eu pouco tempo tinha de conhecimento sobre a história de Cantares, porque eu conheci toda a ministração no Congresso em Curitiba em 2017, na PIB. Depois, de 2018, eu tive no Congresso de novo lá em Florianópolis. E lá Deus foi muito pontual comigo, assim, de coisas, me entregou coisas sobre esse tempo da noiva, né? Então, assim, eu estava completamente maravilhada com tudo que eu estava conhecendo, com tudo que eu estava vivendo. Eu até falo no testemunho, né? Eu achei o que o meu coração buscava. Gente, essa pregação existe. É verdade, Jesus é um rei noivo que vai vir buscar a sua igreja, porque eu sempre criei nisso, né? Mas isso não se ouvia por onde eu caminhei até então, né? Então, Legal. assim, foi todo um preparar de Deus para esse momento. E, assim, ainda existe um outro testemunho desse testemunho, porque em obediência eu tive muito medo. Gil, eu tive muito medo nesse lugar. E naquele momento, uma amiga minha que era muito próxima a mim, era uma mentora espiritual, ela me trouxe a esse lugar de liberdade, de sair desse aprisionamento. Porque como eu sou filha de pais separados, tem coisas que a gente vai é, detectando no processo da vida mesmo, porque a gente reage da maneira que reage. Sim. Ah, Mesmo eu tendo todo aquele envolver do Espírito Santo, ele me dizendo, eu agindo em obediência, eu entrei em pânico, eu chorei muito. E ela olhou para mim e falou: tem muito choro nesse lugar, tem uma dor escondida aqui. E ela fez um processo comigo, Gil, que foi maravilhoso. Quando a gente começou a entrar naquele lugar, naquela dinâmica, o Senhor falou para mim: eu não sou o seu pai, eu não vou te deixar pelo caminho, eu seguro na sua mão. Então, assim, foi uma coisa muito forte, sabe, Gil? E quando eu quando você gravei, falou eu não sou seu pai, você está o falando que seu não. pai, meu pai que me deixou no Entendi. caminho, Ah, entendeu? Porque os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos e meio. E foi caramba. essa a visão que ela viu, de uma menininha ao lado de um adulto de vestidinho preto que chorava, entende? E quando a Aham. gente começou aquela dinâmica, o espírito me envolveu e disse: eu não vou te deixar no caminho. Eu Glória. não sou esse pai que te deixou, entendeu? Então, assim, esse era o medo. E eu acho que eu creio que essa é a barreira que a gente precisa romper para estar aqui.
né? Nós estamos sendo expostos, né? Sim, É a nossa vida, é o nosso rosto, é o nosso falar, é o nosso testemunhar. Não é só em uma mesa, não é só numa congregação, mas dar a verdade. liberdade de o Senhor levar esse vídeo onde Ele quiser, né? Sim, E sim, muitas pessoas ouvirão disso. Então, eu acho que quando eu entendi o que era gravar o testemunho, estar exposto, aquilo realmente trouxe um temor, um medo mesmo sobre a sim. minha vida. E daí o Senhor ressignificou tudo isso dentro de mim e eu consegui gravar. Mesmo nervosa, porque ontem eu ainda olhei o quanto eu estava nervosa, né? Mas eu consegui falar. E Sim. Cantares foi uma resposta de muita coisa para mim. Gil, Cantares é a resposta da minha vida até hoje. Glória a Tudo que Deus. acontece, todos os processos. Então, assim, o conhecer e o saber não nos impede de viver. Nós vamos viver aquilo, porque esse é a nossa jornada com o Rei Noivo. Mas não nos deixa estar prostrado naquele lugar mais do que o necessário. Sim. É um tempo para entendimento, para realinhamento, e vamos lá, que tem muita coisa para viver aí. É, engraçado que você falando ali dos pais, né? É, eu lembro, assim, antes de me converter, na verdade, bem antes, né? Desde os meus 7 anos, desde os meus 7 anos até os meus 7 anos de idade, até os 18, eu tinha alguns sonhos, assim, e eu, depois que eu me converti, que eu lembrei dos sonhos, né? Eu tinha alguns sonhos. Em um dos sonhos, eu tava dentro de um berço, para fora da minha casa, e eu tava ali dentro, ali, aquela escuridão lá fora, tudo escuro. E eu só via a porta da minha casa, assim, né? E a minha mãe abrindo a porta e olhando pra mim. Eu não lembro o que ela dizia, mas eu lembro que eu não estava dentro da minha casa, eu estava naquele berço ali fora, abandonado ali, e minha mãe, ela não conseguia sair pra fora e me pegar. Ela ficava falando alguma coisa ali e ela não conseguia, e eu ficava desesperado lá fora. Aí depois que eu me converti, né, que eu passei pelo processo de paternidade de Deus em minha vida, daí que eu entendi, né? Quão a gente traz com a gente os traços dos nossos pais, e isso é normal, né? Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Eu tava conversando com o Vitor ontem. O Vitor, não sei se você sabe, mas o Vitor nasceu no berço de ouro, né? Ele nasceu no lar cristão. Então ele não passou por essa dificuldade que a gente passou no sentido de pais que não eram cristãos. Então ele teve um ensinamento bíblico bem fundamentado. E Sim, eu estava conversando com ele com 12 anos de idade, ele já estava conversando com Deus assim, conversando sobre o ministério dele, com 12 anos de idade. Porque ele tinha recebido um chamado de Deus ali com 7 anos, que ele ia ser um ministro de música, né? E ele, com 12 anos de idade, estava falando, mas como que eu vou seguir, né, esse chamado se eu não sei tocar, se eu não sei cantar? Então você percebe assim com a diferença quando a gente tem uma família estruturada, né? Jesus também, com 12 anos, já estava no templo, aprendendo com os mestres. Se bem que no contexto judaico ali, o pessoal era bem rígido, né, com os ensinamentos. Mas é muito importante a gente crescer num lar cristão. Mas também cada família vai ser diferente, né? Cada família vai vir num contexto diferente. Então eu também foi mais ou menos como você, assim, tipo, foi bem complicado no começo pra mim. Aí depois, pra sarar as feridas, foi bem difícil, assim, bem dolorido. Mas Deus é bom, né? exatamente. E sabe, Gil, Deus é bom e Deus ele vai em medidas certas, né? Primeiro tira toda a casca de fora mesmo, e, e no processo, no nosso caminhar, onde nós vamos conhecendo a Jesus, entendendo o porquê as coisas estão acontecendo, ele vai aprofundando o nível de cura. Eu sempre digo que nós vamos ser curados até Jesus voltar, Sim, porque é um processo contínuo.
né? Eu estava lendo algo sobre a ofensa e esse é um dos fatores que vai crescer no nível hard, né? Sim. Vai crescer a ofensa, mas assim, a ofensa é o ponto principal onde Satanás mais usa mesmo para destruir relacionamentos em contexto geral, sempre é através da ofensa. Então, quanto mais nós conhecemos sobre ofensas e sobre como é, isso se arma na nossa vida, mais nós vamos ganhando habilidade para desarmar este lugar e para estar conectado em Deus. Então, assim, isso é maravilhoso. E você estava falando de entender, né? O Vitor foi fundamentado nesse lar cristão e tudo mais. É, isso foi algo que a gente recebeu com o Azaf. Quando eu conto ali no testemunho, né? O Azaf foi uma criança que foi realmente planejada por Deus, no contexto que ele veio, na situação que ele veio da nossa vida, de Deus ter escolhido o nome do Azaf, sabe? Eu me lembro que era um nome totalmente desconhecido para mim, e que nos despertou nesse lugar depois que a gente entendeu a visão da noiva e essa ministração do Senhor na nossa vida, sobre a vida do Asaf. Nós entendemos verdadeiramente, nós somos a família do Asaf. Esse é o nosso lugar, entende? De dar esse suporte para o Asaf, esse entendimento para o Asaf, esse homem que um dia vai ministrar dentro desse tabernáculo de Davi, né? Desse menino que nasceu com essa missão, com esse chamado, coisas que os nossos pais não entendiam sobre É nós. verdade. Eu Aham. acho que esse é o grande poder de você estar debaixo da presença de Deus, de fluir na obediência com o Senhor, porque é um processo longo, a gente não sabe, mas é algo que eu tenho aprendido com o Senhor é perguntar para Ele coisas que Ele tem sobre nós, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, quem são meus filhos para ele, como eu posso contribuir como mãe na vida dos meus filhos através da oração, através desse alinhamento, né? Então, assim, essas coisas, Gil, foram Deus que foram nos entregando. Achar os pescados como uma missão familiar, né? Não é só uma empresa, não é só uma porta aberta, é uma missão familiar, né? Então, assim, todas essas coisas foram sendo consolidadas em Deus e levou tempo para Deus ministrar isso no coração de cada um, porque Deus revela. Mas eu sempre falei isso para o Charles e para a Vitória. Não façam sem a revelação de Deus. Não abracem essa causa sem que Deus fale isso com vocês, porque isso não é um sonho meu. Isso é um sonho de Deus para nossa casa e para nossa família. E eles tiveram o tempo dele de viver essa revelação em Deus e abraçar essa causa, Glória a né? Deus. Então é muito legal isso, poder ministrar o coração do Azaf, dizer para ele, filho, Deus te gerou para ser isso. Ore sobre isso, converse com o Senhor sobre isso, peça para ser despertado neste lugar. Ser totalmente intencional, Gil. É Aham. ser intencional nesse lugar, entende? Sim, aham. Verdade. Karine, você pode contar um pouco assim da sua infância? Ali, como é que foi o processo, tudo, resumidamente? Só pra gente conhecer um E pouco mais a Karine Santos Silva Vicente. essa aí. É, eu sou a filha mais velha de três filhos, de mesmo pai e de mesmo mãe, Primogênita? mesma mãe. Isso, eu sou a primogênita, é isso aí. É, tem também uma irmã caçula, que já é do segundo casamento do meu pai, mas a minha infância, eu vou te falar a verdade, Gil, eu não tenho muitas lembranças sobre a minha infância. Eu sempre digo que eu fui muito roubada na minha infância. Eu cresci muito rápido.
né? Porque minha mãe teve que ser mãe e pai, ela era muito jovem, tinha 27, 28 anos quando ela se separou e já tinha nós três. Minha mãe veio de uma cidadezinha chamada Governador Celso Ramos, que hoje deve ter 14, 15 mil habitantes. Imagina 40, eu tenho há 44 anos quando ela saiu de lá, porque eu cheguei em Curitiba com 2 aninhos. Onde que é São Paulo? Então, não, é Santa Catarina, Santa... pertinho de Florianópolis. Legal. Então, assim, ela teve que desbravar Curitiba, né? E ela trabalhou muito para dar conta de nós três. E com isso eu tive que tomar uma posição dentro de casa, né? Ela foi o pai que saiu para ganhar o mundo lá fora, trabalhando e tudo mais. E eu fui a irmã mais velha, a mãe, Uhum. e tive que cuidar de todas as coisas. Então, assim, da minha infância eu lembro muito pouco, eu vou te falar muito pouco mesmo, né? Aquela coisa de pais separados de 15 em 15 dias, ir para casa do pai, né? Uhum. É... Minha mãe disse que eu era uma criança feliz, né? Isso é o que ela conta. Ela conta que eu sofri muito com o rompimento da separação deles, mas eu não me lembro também, Gil, é Interessante algo que é você não lembrar, né? contado, Interessante. não me lembro. Ela disse que eu chorei muito, por muitas noites consecutivas, eu fui para a cama dela chorando, não me lembro de nada disso, são histórias contadas, eu não me Nossa. lembro. E eu vou me lembrar da minha infância, Gil, eu já tenho uns 10 anos. Aham. E sabe quando que eu me dei conta disso? Quando, aos 24, 25 anos, eu tive uma depressão muito forte. E nessa idade, minha filha já tinha ali os seus 6, 7 anos. E eu pensei, cara, tudo que eu fiz para ela até hoje, tudo que ela não vai lembrar. Será que ela não vai lembrar? Porque eu não lembro, entende? Eu só me dei conta do que era não lembrar quando eu tive uma filha, que muitas coisas a gente já tinha vivido juntos, e na idade dela eu não lembrava de nada da minha infância. Então, assim, eu sou uma criança que tem muita foto, muita foto. Então, assim, eu tenho memórias fotográficas da minha infância, porém, eu não tenho sentimentos dela. Aham. Então, assim, minha mãe disse que eu era feliz, né? Eu sempre, na minha adolescência, sempre tive muito amigos, muito amigos. Eu me lembro realmente disso, de eu sempre ter muito amigos, sempre ser muito festeira, sou até hoje, né? Amo festa, amo reunir, amo mesa, amo, sabe? Festa de aniversário, Então, festa de assim, casamento. tudo, Aproveita, né? tudo, todo final de semana é uma festa, né? A gente sempre, eu sempre faço muito mesa posta hoje, né? São intencionais essas mesas, são mesas para sentarem e Jesus sentar conosco, são mesas de Jesus. Eu só falo de Jesus, Gil. Então, assim, a minha juventude, né? Da adolescência ali para a juventude, eu era muito noturna, Festeira, muito festeira, muito, virei muita balada, noite, baladinhas, isso, saidinhas com os muita amigos. balada, muita. Então, assim, isso fez parte da minha juventude, né? Então, mas por incrível que pareça, eu sempre fui criada para ser uma mulher forte, porque eu fui criada por uma mulher forte. Então, assim, eu tinha aquela aparência mesmo de mulher forte, a líder, a dominadora, porém, por dentro, eu era uma Aham. Cinderela, Gil. Eu estava procurando meu príncipe encantado que ia chegar no cavalo Eu branco. acho que toda mulher é assim, né? Toda, tipo, o feminismo, que se acham forte, mas no fundo, É, no fundo, elas são Cinderelas. exatamente. Então, assim, eu vi essa desconstrução quando eu encontrei Jesus. Por quê? Porque, na verdade,
eu me apaixonei, casei, né, grávida aos 18 anos, e foi aí, nesse momento, que eu encontrei Jesus, porque realmente houve problemas familiares, né? A minha mãe, na época, me deu livre acesso para eu ter ou não essa criança. A escolha seria minha. Você O meu casou? pai, Você casou? Você casou porque engravidou? eu É. casei porque eu Ah, engravidei. entendi. Aham. Aham. Na verdade, eu morei junto com o pai da minha filha por 10 anos. Não foram 10 dias, foram muito tempo, Bastante tempo. né? Foram 10 anos. Mas foi nesse momento que Jesus entrou na minha vida, aos 18 anos de idade. É, Hoje eu até falo, Gil, eu estou trabalhando nos projetos sociais onde eu estou lidando com mães adolescentes e eu tive uns contatos com elas. Eu não sei, é gritante a diferença, entende? São meninas de quase a minha idade, ali 17 anos para 18 anos, que também são mães, mas eu vejo o quanto elas são despreparadas para estar nesse lugar. Aham. E eu não sei se era porque isso era uma falta muito grande em mim, enquanto todas as minhas amigas sonhavam em ser advogada, administradora, médica, dentista, eu sonhava em ser mãe. Eu queria ser mãe, eu queria ter uma família para chamar de minha, entende? Então, a minha filha às vezes diz: Mãe, eu te agradeço tanto por você ter me tido, por você ter sido tão corajosa. Eu falei: Filha, você era o sonho da minha vida, Que legal, hein? era o sonho da minha vida, eu sonhava em ter você. Então, assim, mas por, né, eu conto isso no testemunho até por 10 anos. Eu vivi um relacionamento muito raso com Jesus. Eu vivi um relacionamento muito de alma, né? Muito de falta, do que faltava para mim, né? Abençoa a minha vida, abençoa meu casamento. Era muito eu, o eu, o eu, o eu. Então, essa foi a minha juventude, assim, eu creio. É, uma infância bem atropelada, que eu nem me lembro, né? Aham. Muito cheio de muitas responsabilidades, não só pela minha vida, mas pela vida dos meus irmãos também. É, Depois, um relacionamento precoce, né? Uma gravidez que para mim não foi problema. Eu não posso dizer para você que a minha gravidez foi problema para mim, Gil, porque ela não me impediu de nada. Claro, depois eu fui fazer faculdade, a Vitória era pequenininha, tem todo esse processo que talvez esteja na contramão, né? Mas ela nunca me impediu de nada. E nessa, Ela não- quando você ficou grávida, você morava com a sua mãe, né? Morava com a minha E mãe. a situação de vocês financeira, assim, como é que era? Que você teve o Olha, bebê, tudo, né? exato. Gil, eu vim de um lar, eu sempre digo, eu não passei necessidade de espécie alguma. Nós éramos uma família privilegiada. Nesse momento em que eu casei, foi um momento que a minha mãe também passou por uma falência. Minha Entendi. mãe perdeu muita coisa, porque minha mãe foi uma empresária muito bem sucedida em Curitiba. Mas a sobrecarga mesmo e estar sozinha, ela adoeceu e ela perdeu tudo, absolutamente tudo, né? Mas ela tinha realmente uma indústria, ela era uma microindustrial em Curitiba, no segmento de confecção mesmo, vendia para grandes potências, Hermes Macedo, Paulistana Pátria, lojas que tinham filiais pelo Brasil todo. Então, assim, ela realmente era uma potência. Então, assim, a gente teve uma adolescência, uma infância financeiramente muito confortável, Uhum. muito confortável. Porém, minha mãe trabalhava muito, a gente tinha muito pouco dela, né? E
E depois, quando ela faliu, foi bem nesse processo, mas eu sempre fui muito responsável, muito junto. Foi aquele, com 16 anos eu já tinha conta em banco, eu já dirigia porque ela viajava. Pagava tuas contas certinha. Exato, né? Então, assim, eu já cuidava da empresa junto com ela. Então, assim, eu tinha que ter essa autonomia para quando ela não estivesse em Curitiba, eu precisava abastecer as lojas, eu precisava, né, dar esse suporte para quando ela não estivesse. Então, tudo isso me amadureceu muito rápido, muito rápido. Então, eu pulei muito processos da minha vida, assim, e que com a vida adulta, isso vai dando sinal, né? Vai dando sinal nas nossas faltas, nas nossas carências. Mas eu creio que em tudo isso Deus foi muito bondoso, colocou pessoas muito pontuais na minha vida, pessoas pontuais na minha vida para ministrar meu coração, é, pessoas fortes que não me deixaram fugir do contexto da verdade da palavra depois que eu me converti de verdade, que isso aconteceu em 2007. Eu tive um encontro genuíno com o Senhor Você teve dois e ali, encontros, então? na Com verdade, eu tive 18? um chamado aos 18, né, Aham. onde eu aceitei Jesus mesmo, fui batizada, a Vitória tinha 3 aninhos de idade, Qual igreja? Só uma na curiosidade. terceira, na terceira, na quadrangular, Na na terceira. quadrangular? Ah, Aham. Então, eu me separo, mudo de cidade e lá eu tenho um encontro. É muito incrível isso. Quando o Senhor me tirou realmente aqui do convívio da minha parentela, é meio Abraão, assim, né? Deus tira a sai da gente. tua Eu acho terra. que esse é um processo meio natural na vida do cristão, porque Deus precisa te tirar de vozes influentes para que você ouça a voz dele, né? Sim. E foi isso que eu vivi lá. Foi um encontro realmente genuíno com o Senhor, com a graça de Deus, né? Eu vinha num processo de uma busca desenfreada desse amor que me completasse, desse amor, e eu buscava isso de forma completamente humana, assim, né? Acreditando que realmente seria um companheiro que me supriria de tudo isso. E, na verdade, somente Deus supre a gente de tudo isso. E Verdade. foi nesse lugar que ele me encontrou. E aí, Gil, eu digo que quando eu tive esse encontro com a graça e com a misericórdia de Deus, mudou completamente a minha vida. A- Eu sempre digo, você quer um sinalizador desse encontro? Ele muda a direção da tua vida. Ele muda completamente a direção da tua vida, a maneira que você pensa, atitudes, né? Você até entra naquele nível do radical primeiro, né? Do radical, e Que você quer depois pregar pra todo mundo, quer convencer, exato, briga com prega teus para irmãos. árvore. Exatamente. Então, assim, ali começou algo muito verdadeiro, muito genuíno na minha vida e que só vem se aprofundando até hoje. E essa é a minha história, assim, de conversão, Gil. Legal. Eu sou apaixonada por Jesus, não me vejo em outro lugar. É, Passei por muitos momentos na minha vida, achava que para realmente servir ao Senhor, ouvir a voz dele, poder orar para as pessoas, tinha que ser uma pastora. Passei por esse momento também, né? E quando ali ele me traz a revelação da noiva, onde eu passo por tudo isso, onde eu entrego todos os fardos para ele, assim, eu começo a viver um nível de liberdade com o Senhor muito grande, muito grande. Então, é o ser discípulo mesmo, é o ser discípulo aonde você estiver. É você ser discípulo como esposa, como mãe, como filha, como amiga. É muito engraçado que as pessoas se achegam perto de mim e elas
ainda existe isso, né? Ah, Karine, eu queria ser assim, eu não sou uma estudiosa como você, e eu começo a rir, sabe? A rir, porque o Evangelho não fala sobre isso, né? O Evangelho, a base dele é a fé e o amor. Deus trabalha nisso, né? Eu sempre digo que ele não responde necessidade, Deus responde a nossa fé. Deus responde a nossa fé. Por isso que eu Sim. brinco, faço essa brincadeirinha de que eu não sei se ele fez acontecer porque eu sempre quis demais ou se era o que estava escrito para mim. Então, assim, Gil, tem todo esse processo. Eu no ano de 2018, ali perto dos meus 40 anos, eu tive um encontro muito lindo com o Salmo 139. E, e veio aquela convicção de que os meus dias estão escritos. E eu me lembro de ter, sabe, entrado numa crise, dizendo, gente, eu passei 40 anos da minha vida tentando criar uma história que já existe. E ali eu comecei realmente essa oração de venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É, e entrar no rio e fluir no rio de Deus. Sabe, se você me perguntar, Karine, quais são os seus objetivos para daqui a 5 anos? Não existe isso, entende? Eu entro no rio de Deus, ele me direciona e ali eu fluo. Ali eu acredito, ali é minha base de oração, minha porta de oração. E é nesse lugar que Deus vai desenhando e vai construindo a nossa história. Quando você fala que você não tem objetivo no sentido que você não programa assim, você programa a tua vida a partir do rio. Ah, A partir do rio. esse na verdade, é um dos principais requisitos de uma pessoa que nasce de novo, né? Nasce do espírito, que ele não sabe para onde vai, né? Então, é Exato. isso mesmo. E quando você falou ali que você teve que passar por um momento de Abraão, né? Que você falou, sai da tua terra. Eu me converti em 2004. E em 2012, 8 anos depois, né? 8 anos depois, eu tive que sair da casa dos meus pais. E foi um momento bem difícil. Eu fiquei um ano morando na casa de um missionário. Não sei se você conhece a Acridas. Eu já ouvi Já ouviu falar, falar? não conheço pessoalmente. Então, eu fiquei um ano lá morando na casa de um missionário, né? Longe da casa dos meus pais. E eu lembro, assim, que meu pai já faleceu faz 3 anos, né? Eu me lembro que ele ficou muito triste com a minha saída. Minha mãe também, né? E eu fiquei um ano sem eles. Só que foi preciso, porque durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, minha mãe tratou a gente sempre como um bebezinho, né? Então, se eu não saísse da casa dos meus pais ali, eu não ia crescer. Então, esse um Sim, ano que eu fiquei longe foi um ano que eu cresci, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, foi um ano que eu valorizei bastante os meus pais, porque eu senti muita falta deles durante esse tempo. Chorei bastante. Aí depois que eu voltei de novo, logo eu casei com a Mérida, né? Depois que eu voltei de novo, eu comecei a honrar meu pai eu comecei a olhar para meu pai de uma maneira diferente, olhar para minha mãe de uma maneira diferente, uma maneira assim como se eu que quisesse honrar eles de verdade. Então esse um ano que eu fiquei sim. foi bem de Deus mesmo, foi dolorido para mim e para eles, mas foi bem preciso mesmo. Então, ouvindo o seu testemunho, a gente é bastante edificado. Você quer falar mais alguma coisa, Karine? Sobre alguma coisa? Viu, você falando aí, não sei como que tá o nosso tempo, mas eu lembrei disso, sabe? Pode falar Um mais, Fran. pouquinho, um pouquinho antes ali de eu realmente ter esse encontro que transformou o meu caminho, que mudou a minha rota, eu passei por um momento de depressão, te falei, né? E daí eu estava num consultório de um psicólogo, conversando com ele sobre situações e tudo,
né, que eu passava na minha vida. E eu tive foi algo que foi muito, talvez, foi uma inspiração do Senhor para me levar a esse lugar. E eu sempre digo que existia uma banda na minha adolescência chamada Legião Urbana, e ele cantava uma música assim: Eu também gostava. você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Eu tive uma revelação dessa letra, sabe? E naquele momento eu consegui perdoar meu pai. É, Legal. foi um ato de compaixão. O Senhor me levou a fazer toda uma leitura de quem era o meu pai, a história dele, a infância dele, como foi criado, as superações, o homem que ele tinha se tornado. E eu olhei para a história do meu pai com os olhos de amor. Eu olhei para a história do meu pai com os olhos de Jesus. E eu consegui entrar num nível de amor pelo meu pai, assim, que é o amor incondicional. Ainda que eu não receba, eu consigo dar. E é genuíno, e é verdadeiro. Eu o amo pelo simples fato dele ser o meu pai e ter contribuído para me gerar vida. Se hoje eu estou aqui, é por causa dele. Então, assim, isso é tremendo. Quando você entra nesse lugar de entendimento, onde você pode honrar os seus pais pelas histórias dele, Glória. honrar minha mãe pela força dela, entende? Uma história. Por isso, Gil, Deus, Deus usa tudo, né? Deus usa todo o contexto. Nós não tivemos, talvez, a oportunidade de nascer nesse berço de ouro, mas nós é, fazemos parte, né? E hoje temos essa riqueza de vida, essa riqueza de conteúdo, esse resgate, né? E isso para mim hoje é um privilégio. Quando eu entendo que Deus me chamou para remir a minha casa, para ser uma remidora geracional, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Não é fácil, porém é uma missão maravilhosa. Sim. Entende? Você vê gerações sendo libertas e sendo realinhadas à verdade do Senhor através daquilo que você disse sim. Então, assim, isso é fantástico. Eu Glória a não Deus. troco esse lugar. E uma das coisas que a gente pode falar para quem vai ouvir a gente, pra gente valorizar os nossos pais, né? Sim, Perdoar, encontrar esse lugar de remissão. Por que que eu tô falando isso? Depois que eu me converti, eu mudei um pouco em relação ao meu pai, porque meu pai, eu não cheguei a contar meu testemunho ainda, eu vou contar. Eu vou contar meu testemunho ainda. Mas meu pai foi muito ausente, né? Por causa da bebida. sim. Aí depois que eu me converti, meu pai tava quase morrendo, porque ele ia todo dia pro bar, não almoçava, não comia quase. Daí a orelha dele assim tava secando já, ele tava como é que fala? Agora De- esqueci. Falei. Deteriorando. Isso. Estava se deteriorando. A bebida tava acabando com ele. Aí eu evangelizei ele, eu ligava quase toda semana pra ele pra falar alguma coisa sobre Jesus. Aí fui eu que evangelizei ele, daí ele foi no encontro com Deus e ele se converteu lá no encontro com Deus. E ele, de uma forma milagrosa, ele parou de beber. Porque mais de 30 anos bebendo, a pessoa tem que passar por todo um processo, né? Tem que ir num negócio pra ela, aqueles negócios de repouso lá, tratamento, né? Alcoolismo. E meu pai não precisou disso. Ele foi no encontro com Deus, teve um encontro e ele se libertou. Eu fui usado, né? Eu fui usado para libertar meu pai da bebida. Aí, alguns meses depois, ele foi liberto do cigarro também. No princípio, sim, foi difícil para ele largar do cigarro. Eu lembro, assim, que uma vez ele foi no culto e ele fumou no banheiro da igreja.
Ele fumou no banheiro da igreja. E eu lembro que quando a gente foi embora, o banheiro da igreja estava com um cheiro de cigarro lá, né? E meu pai ficou todo vergonhado, assim, porque ele não queria. Só que ele não estava conseguindo largar, né? Mas, graças a Deus, depois ele foi liberto. Aí, durante a minha conversão, né? Durante todo esse processo que ele se converteu, ele começou a ir pra igreja comigo, a gente começou a ter um relacionamento melhor. Mas mesmo assim, por causa dessa ausência dele, eu me bloqueei, assim, né? Eu não chegava a abraçar ele, eu dizer eu te amo, não conversava com ele durante a semana. Tinha um bloqueio, assim. E quando ele tava enfermo, antes dele falecer, ele ficou mais ou menos um ano no hospital, né? E eu comecei a ir visitar ele. Meu irmão, a gente começou a ir visitar ele, né? Porque ele tava internado. E foi nesse momento que eu fiquei mais tempo com ele e conversei mais tempo com ele. O momento que ele tava no hospital internado. Então, ah, foi difícil, porque eu tive a oportunidade de antes ter esse relacionamento, mas eu tive só quando ele estava no hospital, né? E no último mês, foi um momento assim que, não, antes dele ser internado, eu tava no meu coração de sair jantar com ele, né? Tava até conversando com a Marilyn. É, não, eu tô sentindo de eu convidar meu pai para ir jantar, para ir almoçar, para conversar com ele, né? Só que não deu tempo, daí ele foi internado, né? Ele foi várias vezes internado, daí voltava pra casa, daí era internado, daí melhorava, voltava pra casa. Mas nesse último mês, daí ele foi internado e eu não tive a oportunidade de sair almoçar com ele, né? Só que lá no hospital, eu tive essa oportunidade daí. Porque nos momentos ali de visita, ele podia sair do quarto e comer um lanchinho comigo lá no jardim lá do hospital ali. Então, eu passei esses momentos conversando com ele, se divertindo, no momento que ele estava internado no hospital. Por isso que eu falei pra gente dar valor pros nossos pais enquanto ainda dá tempo, né? Mas realmente foram momentos bem preciosos que eu passei no hospital com ele ali. Eu pude falar que eu te amo, eu abracei ele várias vezes. Então eu perdoei ele de tudo que ele fez no passado. Foi libertador pra mim. Então, que fica esse conselho, né, pra gente dar mais valor para os nossos pais. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero te dizer que não foi libertador somente para você, Gil. Eu tenho certeza, plena convicção, quão foi libertador para o seu pai. Aham. Porque eu tenho vivido contextos e tenho visto histórias, é, esse resgate, né, do coração do pai, dos filhos. Quantas vezes os pais não conseguem se mover? Eles estão tão dominados nesse momento pela culpa, porque a gente acha que não. Aham. Mas eles estão tão dominados pela culpa, tão absorvidos por tudo que eles não foram para a gente, que eles não conseguem nem entender da onde surge o nosso amor por eles. Então, assim, é libertador para eles, sabe? É um momento também de paz e de descanso. No caso do teu pai aí, que já foi nos últimos dias, né? De Aham. vida aqui, mas saber que existe uma vida eterna a ser Sim, aham. vivida, né? E foi consertado aqui. Isso é maravilhoso. Sim. Isso é maravilhoso. Você realmente. Isso fala muito de Jesus em nós, Gil, porque realmente nós como filhos conseguimos entender isso. Não é de nós, não é uma coisa humana, é o sobrenatural de Deus mesmo agindo a partir de nós. Esse amor que vem de Deus. Eu falo um pouquinho disso no meu testemunho, e esse foi o tema do nosso casamento. Nosso casamento, Gil, foi um presente do Senhor ao nosso sim, porque nós éramos casados no civil, né? Mas nós não tínhamos feito festa de casamento, não existia dinheiro para isso na época. E no ano de 2020, daí precisaria de um outro podcast para a gente falar sobre isso. Vamos conversar Mas de, depois mais. mas de presente eu ganhei
nós ganhamos esse casamento e que foi o casamento da noiva. O Senhor tem trazido os momentos do meu casamento e falado sobre isso comigo, né? Então, assim, esse foi o tema, 1 Coríntios 13, porque o Senhor trouxe isso ao meu coração no momento mais difícil da minha vida. Nós falamos muito do amor de Deus, muito, muito, mas a gente precisa entender que amar como Deus ama é amar na medida e no padrão de Deus. Glória. Não tem nada a ver com o amor humano. Nada, absolutamente nada. É um amor que não requer nada em troca. É um derramar mesmo. E nós só conseguimos derramar do amor de Deus a partir do ponto que nós o amamos. É o primeiro mandamento, né? O amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de toda a inteligência. É um lugar de suprimento onde você simplesmente derrama. Existe um padrão, por isso que ele é suportável, por Sim, isso que ele é paciente, por isso que ele tudo crê, por isso que ele tudo espera, por isso que ele não inveja, né? Porque ele é voluntário, ele flui de você, né? Ele flui como esse rio de água viva mesmo. Por isso sim. que a gente consegue dar num lugar onde a gente não foi suprido, né? Enquanto o mundo diz que você não consegue dar daquilo que você não tem ou não recebeu, esse é o nosso lugar em Deus, porque nós estamos nele, porque nós recebemos dele, nós automaticamente fluímos dele em amor, porque ele é o próprio amor. Verdade. Então, é completamente divino o negócio, né? Uhum. Karine, para a gente finalizar, já estamos quase uma hora, né? Quase uma hora. Mais uma hora. Mas para a gente finalizar, o que, que você pode dizer para as pessoas que têm um mau relacionamento com os pais? Eu acho interessante. Principalmente as meninas. Aquelas meninas que não tiveram pai presente, ou até que não tiveram, que os pais morreram. Às vezes o pai morreu, né, antes dela, Sim. entendeu? Qual que é a mensagem que você tem para essas meninas, para essas pessoas? Olha, a minha mensagem, Gil, que eu poderia dizer é o que eu digo para as minhas meninas aqui em casa. Porque eu tenho uma filha de 27 anos que hoje já é casada e eu tenho uma enteada de 20 anos. É, Só Deus pode suprir essa lacuna, essa falta dentro de você. Não busque em homens, em relacionamento, esse preenchimento, né? Esse amor que te completa, que te envolve, que te traz identidade, que te traz motivação de vida, que te traz vida, nós só encontramos em Jesus. Nós só encontramos nesse Deus Pai. É Ele que nos encontra desse jeitinho, sabe? Doente, carente, cheias de feridas, e Ele vai tocando esses lugares e Ele vai te dizendo: Você é toda linda, você é toda linda para mim. Gordinha, crespinha, cabelinho liso, magrinha, sabe? Ele te aceita desse jeitinho que você está hoje e você vai se entregando nesse lugar e você vai ouvindo essas declarações de amor. E isso vai preenchendo a tua vida, preenchendo a tua existência, dando esse significado. Então, realmente, meu conselho é busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Faça de Jesus realmente o seu rei noivo, o seu noivo, para depois você realmente buscar um relacionamento, um noivo, um marido aqui para você. Porque é muito fantástico isso. É algo que preenche o meu coração, Gil, ver o quanto realmente o Senhor se relaciona conosco a partir de uma esposa, de um noivo, de uma igreja que ele vai vir buscar, o quanto isso é real e
quanto essa busca é genuína. Nós, até nessa busca do príncipe encantado, a verdade é que nós estamos buscando Jesus. Verdade. Essa busca é Jesus, né? Verdade. Essa busca é Jesus. É, Então, é isso. Busque o Senhor Jesus. Busque Ele de todo o seu coração. Deixa Ele colocar a sua vida em ordem, seu pensamento em ordem, suas emoções em ordem. E no processo você vai conseguir se amar mais, amar a Deus e buscar alguém para te amar de verdade. Glória a É Deus. isso. É. Karine, muito obrigado pela conversa, foi bem edificante. Na verdade, essas conversas sempre nos surpreendem, né? Sempre tem coisa que a gente aprende. Então foi um prazer Sim, ouvir você. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Vamos marcar, igual a gente tinha falado, marcar para conversar com o Eduardo, com o Vitor, com você, coisas a respeito dos paradigmas da noiva, fim dos tempos, escatologia, enfim. Dá pra gente tem vários assuntos aí, né? temos muitos assuntos para conversar, Gil. Foi maravilhoso estar aqui com você no seu canal. Muito obrigada pelo convite. Que realmente essa conversa possa ser propagada pelo Espírito Santo de Deus e venha edificar e tocar pessoas, porque eu creio que aonde está o nosso testemunho, está a oportunidade de conectar pessoas a Jesus, né? Esse é o nosso encontro no poço, né? É onde nós nos encontramos e realmente apresentamos Jesus para as pessoas através das nossas vidas. Glória a Deus. E para você que está ouvindo aí, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos que também são apaixonados por ouvir a mensagem de Deus. Deus abençoe então, Karine, abraço a todos. Até a próxima Sim. então. Tchau, tchau. Até a próxima, Gil. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.